Senhor General Garcia dos Santos, face à atual situação política que se vive em Portugal, o que o preocupa mais? Olha, para ser sincero, o que preocupa mais é imaginar, se isso é possível dizer-se, como é que vamos sair da situação em que atualmente estamos a viver. Ou seja, os problemas são tão complicados e as coisas estão tão enredadas que aqueles políticos, aquelas pessoas que estão hoje à frente dos destinos do país não me parecem ser suficientemente capazes para resolverem as dificuldades com que nós nos estamos a confrontar. O Sr. General Garcia dos Santos desempenhou altos cargos ao serviço do Estado e de Portugal. Como é que compara a situação que viveu há cerca de 20 anos com a que atualmente se vive? Ora bem, a comparação, de uma forma muito simplista, é que há 20, 30 anos atrás, os políticos que nós tínhamos eram pessoas que, vivendo ainda, ou tendo vivido ainda no período antes do 25 de Abril, eram pessoas que tinham experiência, que tinham conhecimento, que tinham, e passa a expressão, calo suficiente para conduzir as coisas de forma que pudessem dar uma solução para o país. Hoje em dia, o que é que eu vejo na classe política que está a dirigir o nosso país? É uma classe política constituída, na sua grande maioria, e não quer dizer que não haja exceções, obviamente, na sua grande maioria por, eu custa-me dizer esta expressão, mas estou tentado a dizê-la, uma quantidade de garotos que nunca fizeram nada na vida e que acabam por ter dificuldades em desconhecer como é que se resolvem os problemas com que o país se enfrenta e se confrontam hoje em dia. Uma das atitudes e dos serviços que o Sr. General Garcia dos Santos prestou a Portugal foi há cerca de mais de 15 anos atrás ter identificado num organismo público a existência de corrupção. Mais uma vez, não em todo o organismo, mas em elementos identificados, que aliás na altura nomeou. Hoje em dia, quer observadores nacionais, quer internacionais, dizem que a corrupção está a roer o país, está a torná-lo doente. É essa a sua apreciação? É. De maneira muito simples, é. E isto porquê? Porque, de facto, recuando um pouco, até na pergunta que me fez, eu estive num organismo que se chamava na altura Junta Autónoma de Estradas. E fui convidado para ir para esse organismo, presidir essa junta, exatamente para pôr a casa a funcionar e limpar aquilo que eventualmente poderia surgir lá na forma como as coisas estavam a funcionar. E de facto, o convite foi-me feito pelo então Ministro do Equipamento Social, que era o engenheiro João Carvinho, que foi meu colega no Instituto Superior Técnico, e que me deu uma série de instruções para se processar aquilo que seria a minha função. E eu assim fiz. E ao fim de cerca de um ano de lá estar, entrei em contacto com ele e apresentei uma lista de pessoas que, na minha opinião, tinham alguma responsabilidade naquilo que se estava a passar dentro da junta e que tinham atitudes de corrupção. Apresentei-lhe essa lista e o Sr. Ministro, na altura, o Sr. José Cravinho, torceu-se todo e disse-me que não podia ser. E então eu, se não pode ser esses senhores, vou eu. Ora bem, e isto continua a ser o mal que preside à forma como se administram os nossos serviços administrativos em geral. Ou seja, para simplificar, não se cortam cabeças. Há pessoas que sabe-se que são corruptas, que fazem e que tomam atitudes de corrupção. Comprovadamente. E o que é que acontece? Até hoje não houve, que eu saiba, ninguém a quem saltasse a cabeça de cima dos ombros. Isso depois conduz a que, por exemplo, por mim próprio, se aquele roubou e não lhe aconteceu nada, porque é que não é de roubar também? Também não vai acontecer nada com certeza. E isto generaliza-se. E, infelizmente, a situação do nosso país continua a ser uma situação em que ninguém é responsabilizado
ninguém que exerça cargos de responsabilidade, ninguém é responsabilizado pelas atitudes e pelos erros que comete. Erros que muitas vezes não são erros, porque erros podem-se... Não há ninguém que não seja capaz de... ou que cometa erros. Agora, que façam erros propositadamente para obter determinados proveitos e não sejam castigados, é muito mau. E isso começa nos mais altos cargos e nós não vemos, até hoje, ninguém, pelo menos que eu saiba, que tenha sofrido as consequências dessas atitudes. O Sr. General acaba de tomar conhecimento, nos últimos dias, da existência de Nós Cidadãos, este movimento que está em vias de legalização como força política junto ao Tribunal Constitucional. E sabe que um dos pontos-chave do seu programa é a responsabilização civil e criminal dos responsáveis por gestão danosa de cargos públicos. Acha que um movimento como o Nós Cidadãos tem razão de ser no momento atual? Eu acho que sim, acho que tem toda a razão de ser. Até porque, como eu disse há pouco, não há, até hoje, no nosso país, nenhum organismo, nem nenhuma força política que pugne pela limpeza, entre aspas, destas situações que eu acabei de referir. E, portanto, ao surgir uma força como aquela que me acabou de referir, Nós Cidadãos, que tenha como interesse e vocação principal exatamente essa área, penso que pode ter tudo de positivo. E até digo mais, porque, na minha opinião, aquilo que estamos a viver hoje é talvez um pouco consequência daquilo que eu chamo a pesada herança do passado. Ou seja, antes do 25 de Abril, havia, e no tempo do Salazar, havia uma pessoa que tratava de tudo. Isto, postas as coisas de uma forma muito simplista. E o resto era paisagem. Ninguém se preocupava com os problemas do país. O paizinho tratava e acabou. Ora bem, isso levou a que a geração dos nossos pais, a nossa geração, não tenha experiência da condução dos destinos de um país da forma como ele precisa de ser conduzido. Ao surgir agora este movimento, Nós Cidadãos, penso que pode finalmente surgir alguma coisa que possa ser a resposta àquilo que eu disse. Para além dessa prioridade, Sr. General, que é conhecido não só pela sua frontalidade, mas também por uma atitude positiva, uma atitude de esperança que procura sempre nas suas intervenções, qual é o seu conselho, qual é a sua recomendação, qual é a sua forma de intervenção? A minha forma de intervenção? Ora bem, para ser muito franco e muito sincero e muito frontal, eu não gosto da política, não tenho feitio para a política, nunca quis ser político. Agora, é necessário que a política exista e, enfim, é uma das questões essenciais na vida de um país. Portanto, eu penso que a organização que está a ser criada, ou que vai ser criada, deve fazer todos os possíveis para que se ponham as coisas nos seus devidos lugares e que quem seja ou quem tenha que ser responsabilizado que o seja o mais possível, para evitar que haja uma contaminação pela comparação por atitudes ou por posições que não devem ser tomadas. Sr. General, muito obrigado pelo seu testemunho.